Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. João Bissoto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje a gente vai continuar, mais ou menos, o tema que a gente começou no vídeo passado, que a gente falou sobre os mecanismos pelos quais a acupuntura funciona ali onde a gente insere a agulha e uma das coisas, um dos motivos do porquê a gente vai ali onde está o problema principal da dor do nosso paciente, e quando a gente vai ali agulhar aquele local, é quando a gente pretende tratar a dor do paciente quando ela tem uma origem que a gente chama de dor miofacial. E esse talvez seja o grande carro-chefe de atuação assim da acupuntura. Então eu que decidi separar isso num vídeo à parte para aquele vídeo não ficar tão longo, mas se você ainda não viu o vídeo anterior, então olha lá no canal, o nome do vídeo é Como a Acupuntura Funciona, parte 1, e esse então seria a parte 2, mas eu não vou dar esse nome, porque esse tema específico da dor miofacial, ele merece talvez uma playlist ali à parte, e hoje a gente vai falar do tratamento, né, como que a acupuntura trata a dor miofacial. Óbvio que se você não sabe o que é dor miofacial, eu vou pincelar um pouquinho do que é, mas eu vou deixar para vídeos futuros para a gente explicar exatamente fisiopatologia, o que acontece, as principais teorias, porque essa é uma área ainda em desenvolvimento da medicina. Então, se você se interessou, gosta de dor miofacial e tal, já deixa o like, né? Eu tô vendo que o pessoal tá vendo o vídeo e não tá dando like. Deixa o like porque isso ajuda o YouTube a divulgar os vídeos do canal para outras pessoas. A referência dos vídeos, né, os artigos científicos e tal, estão sempre na descrição, então eu não tiro nada da minha cabeça, né? Esse é um dos princípios da medicina baseada em evidências. E eu deixei um livro recomendado no vídeo passado e eu vou fazer a mesma coisa nesse. Então, se você quiser entender de dor miofacial, você pode procurar esse pequeno tratado aqui, que provavelmente é, sei lá, a Bíblia da dor miofacial, né? Porque a doutora Janet Travell, ela foi o grande nome do desenvolvimento da ciência por trás da dor miofacial, e esse é o grande livro aí para quem se interessa. A ciência já avançou em alguns pontos, assim, então tem muitas questões que são debatíveis e que a equipe da doutora Travell, porque ela já faleceu, né, continua ainda colocando no livro, mesmo essa terceira edição sendo a mais recente, ainda assim tem algumas coisas que parece ser muito verdade quando você lê, como se fosse uma super certeza, e elas estão sendo discutidas conforme novas evidências vão aparecendo, mas de longe esse é o melhor guia para você entender o que é, né, e epidemiologia da dor miofacial, e também para você entender ali os trajetos de irradiação dos músculos e os problemas que a disfunção miofacial causa nos pacientes. Então fica super recomendado esse livro, apesar de ter problemas como qualquer coisa tem problemas na vida. Então, para a gente começar, efetivamente, o que seria a dor miofacial, né? Vamos falar rapidinho, porque eu ainda vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Mas para você entender de forma simples o que é a dor miofacial, ela é uma dor de origem muscular, né? Miofacial e da fáscia. Então, é um problema ali do tecido conjuntivo que envolve os músculos e também dos músculos. A ideia principal de hoje, né, é a teoria do ponto gatilho, e isso tem a ver com uma sobrecarga muscular, que não necessariamente é você tentar carregar um ônibus nas costas, mas às vezes postural ou às vezes de próprios esforços do dia a dia, e essa sobrecarga ela acaba contraindo o músculo e ele tem uma dificuldade de voltar ao padrão de relaxamento dele, né? Porque o relaxamento muscular é ativo
E nessa dificuldade de voltar ao seu nível de relaxamento original, acaba que ele contrai pequenos vasos ali, aperta pequenos vasos, e isso atrapalha o fluxo sanguíneo muscular, o que entra num ciclo vicioso de se não está chegando sangue, o músculo não tem energia para relaxar, e ele não relaxado, ele continua impedindo o sangue de chegar. Então essa é mais ou menos a ideia por trás da teoria do ponto gatilho e da dor miofacial. E aí, por que que eu falei que talvez esse seja o grande carro-chefe da acupuntura? Por muito tempo a gente ficou tentando entender, e até hoje a gente tenta entender, o que que seriam esses canais de energia, esses meridianos que a medicina chinesa fala, porque eles não batem muito nem com nervos, nem com trajeto de raiz nervosa, cervical, torácica, lombar. Eles não seguem muito bem trajetos musculares de tendão, mas se você for combinando essas coisas e você adicionar o conhecimento da dor miofacial, você vai ver que muitas coisas começam a encaixar. Então o trajeto do canal da vesícula, que provavelmente é o mais confuso, porque ele fica fazendo um zigue-zague assim pelo corpo e ele não segue de fato trajeto conhecido nenhum se você desconsiderar o trajeto da dor miofacial. Mas quando você pega o trajeto da dor referida do trapézio na cabeça ou do glúteo mínimo no membro inferior, você vai ver que bate bastante com essa descrição que zigue-zagueia entre posterior e lateral, e aqui na cabeça sendo lateral e chegando até a frente. E isso bate bastante com o trajeto da vesícula e outros trajetos. Você também poderia relacionar isso como o trajeto do intestino grosso no braço, sendo muito parecido com a irradiação do infraespinhal, do córaco braquial. Então são músculos que irradiam para a face anterior do braço e podendo chegar inclusive na mão. E aí você começa a entender que talvez os chineses perceberam padrões de dor e eles descreveram caminhos ali dessa dor e pontos que seriam possíveis de você usar para tratar isso. Quando se levantou essa hipótese, até estudaram se bateria, né, o local onde os pontos gatilhos se formam com os pontos de acupuntura, mas isso é uma coisa que a gente acabou reproduzindo cientificamente, mas hoje a gente já não usa mais, porque até nos atlas de dor miofacial já não tem mais, tipo, antes ficavam xizinhos ou pontinhos de onde se forma o ponto gatilho, mas hoje a gente já sabe que isso não é tão verdade e que na verdade é uma região muscular onde o ponto gatilho pode se formar, então não tem como você bater a localização de uma região, que às vezes é até grande, com um ponto de acupuntura. Então, apesar da gente ter reproduzido isso por um tempo, hoje a gente já sabe que não dá para você fazer essa associação. Mas a gente sabe, e teve um estudo aí em membro superior, né, em braço e antebraço, que os pontos de acupuntura eles correspondem em grande parte a momentos de clivagem da fáscia, ou de separação de músculos, ou de aprofundamento da fáscia, ou pontos motores, né, onde o nervo ativa o músculo. E isso parece ser mais verdade do que a ideia do ponto gatilho que a gente pensou originalmente. Então, provavelmente esses padrões de dor reconhecida, essas irradiações, elas batem com o padrão de muitos músculos que a gente vê hoje reconhecidos como dor miofacial, e então saber agulhar essas coisas é uma grande área da acupuntura especificamente. Tem gente que vai chamar isso de agulhamento seco, né? Em inglês dry needling, tentando diferenciar a acupuntura do que seria essa técnica de agulhamento. E quem faz isso defende que a acupuntura ela é de agulhamento dos pontos de acupuntura, mas mesmo em textos clássicos de acupuntura você encontra a descrição
de agulhamentos de pontos dolorosos. Esses pontos dolorosos que a gente encontra nos músculos também poderiam ser, naquele momento, o entendimento do que seria um ponto gatilho, né? Porque não é porque isso foi descrito na década de 50, 60 ali, e começou a evoluir o conhecimento na década de 80, não é porque esse conhecimento chega agora, né, do que é a dor miofascial, que isso não existia anteriormente, certo? Então talvez fosse só uma diferença de explicação, porque os chineses tinham um outro paradigma de como olhar o adoecimento, então eles acabaram criando as suas próprias teorias para explicar o mesmo fenômeno. Para você que não tem uma formação em ciências biológicas, área médica da saúde e tal, mas você está interessado em tentar entender o que é, né? Fica fácil se você pensar em algum momento que você teve dor e quando você ia lá naquela região dolorosa e no trapézio, isso é muito comum, e aí você acha como se fossem nódulos, né? Bolinhas no músculo que se forma ali quando você aperta essas bolinhas, essas nodulações musculares. Elas são muito doloridas, muito irritadiças e às vezes quando você aperta ela até espalha essa dor por alguma região que você achava que você nem estava com dor. Essas bolinhas, esses nódulos, são exatamente a descrição do que seria o ponto gatilho miofascial. E ela é provavelmente a causa mais frequente de dor musculoesquelética. Certo, mas aí a gente avança esse tema da dor miofascial num vídeo futuro, mas o que interessa, então, para esse vídeo de agora é entender, e aí, como que a acupuntura trata isso, né? Então, se você olhou para um paciente com um padrão de dor que você pensa em ser uma dor miofascial, seja ela primária ou secundária, porque às vezes a dor miofascial ela é a causa, a origem e causa do problema do paciente, mas às vezes ela é secundária a um outro problema. Então, numa disfunção de ombro, por exemplo, a gente pode pensar no que a gente chama de capsulite adesiva, né? Que é um problema do ombro que atrapalha muito a movimentação, mas a gente sabe que secundariamente a esse processo da capsulite, você forma também pontos gatilhos secundários em musculaturas que estabilizam o ombro, como por exemplo o subescapular. Tanto que no livro da Travell, ela dá subtítulos para os músculos, né? Às vezes bons subtítulos, às vezes ruins, mas são bem criativos. E no subtítulo do subescapular ela coloca a pseudocapsulite adesiva, porque ele é muito associado à capsulite adesiva e às vezes a disfunção miofascial do subescapular imita a sintomatologia da capsulite adesiva, tanto limitando o movimento quanto imitando o padrão de dor. E às vezes a gente vê isso, né? Tipo, o trapézio, como eu falei, ele tem uma irradiação lateral aqui para a cabeça e às vezes isso imita a enxaqueca. E a enxaqueca, para quem tem enxaqueca como eu, sabe que ela sensibiliza a região da cintura escapular e o trapézio é um grande músculo afetado por isso e acaba facilitando a formação de pontos gatilhos locais ali. Então, tanto uma coisa imita a outra, quanto mesmo na existência da doença, que não a dor miofascial, acaba que ela sensibiliza o músculo, possibilita a formação de pontos gatilhos que vão perpetuar o padrão de dor. Então, se você tem um paciente, por exemplo, com enxaqueca e você está tratando a enxaqueca dele, mas ele mantém certo padrão de dor que ainda é semelhante, mas que mudou um pouquinho, procura pontos gatilhos, né? Esplênio, trapézio, porque às vezes é esse ponto gatilho que está impedindo esse paciente de melhorar 100%. E como então a acupuntura funciona? Então, primeiro, a gente precisa refletir sobre a lógica do ponto gatilho. A partir do momento em que um ponto gatilho ativo, ou seja, aquele que causa a dor, ele foi identificado, até onde a gente sabe, a melhor terapia existente é ir lá e perfurar esse ponto gatilho.
E perfurar com uma técnica de acupuntura, que o pessoal vai chamar de agulhamento seco, né? Que é essa perfurar o ponto gatilho com uma agulha sem injetar nada. Por isso, a seco. O agulhar esse ponto gatilho lesiona o tecido em volta, o que melhora o fluxo sanguíneo. E esse aumento do fluxo sanguíneo permite a lavagem de todas as substâncias que estavam acumuladas ali naquele ciclo vicioso do eu não relaxo, então eu contraio os vasos sanguíneos, o sangue não chega, e aí o músculo não tem energia para relaxar, e aí ele não relaxando, o vaso sanguíneo continua afetado e assim sucessivamente. Então você interrompe esse processo de perpetuação da contração muscular, que é o que vai gerar o ponto gatilho. E aí a gente falou de agulhamento seco do ponto gatilho, né? Mas existe a infiltração do ponto gatilho, que é você ir lá não só perfurar, como injetar algo nessa região. E a gente tem estudos, revisões sistemáticas de comparação dos ensaios clínicos de uma coisa com a outra, e parece não fazer diferença você injetar ou não injetar nada na chance de sucesso do seu agulhamento, desde que você tenha certeza que você acertou o ponto gatilho. Fazer o agulhamento seco ou fazer a infiltração parece dar na mesma. E se os estudos que falam que a infiltração é superior, a gente também entra numa outra questão, se o que você injeta faz diferença, e também parece que não. Estudos comparando injeção de solução salina, corticoide e anestésico, parece que o benefício é do agulhamento somado ao volume injetado e não uma reação química do que foi injetado. E aí tem gente que vai defender o uso de anestésico porque vai bloquear a transmissão de dor local, mas assim, você soma um risco ao procedimento, que é o risco anestésico, né? Então, se não tem melhora clínica, né, se não é melhor fazer isso, por que somar um risco ao procedimento que você está fazendo? E aí uma outra comparação que a gente poderia fazer ainda na questão do ponto gatilho é se você conseguiria fazer a liberação manual. Vocês vão encontrar por aí como liberação miofacial, que é feito manual. E aí é tipo uma massagem, né? Uma massagem dolorida, uma massagem que tem que ser realizada forte, né? Porque você precisa esticar o tecido manualmente, isso exige força e por isso dói bastante, né? Não é uma massagem relaxante de maneira nenhuma. E a gente vai ter estudos comparando o agulhamento com a terapia manual, falando que tanto faz, mas a crítica que eu faço a esses estudos é que todos eles são de cintura escapular. Então, principalmente trapézio, esplênio e músculos aqui da região do pescoço, que são músculos superficiais. Agora, se você pegar um glúteo mínimo, que às vezes, a depender do paciente, ele vai estar ali mais ou menos a 6 a 10 centímetros de profundidade da pele, eu não acho que deva ser eficiente você, tão eficiente quanto o agulhamento, você colocar pressão. Porque quando você pressiona um tecido, ele vai espalhar essa tensão, né? Ela não vai ficar no local onde você põe a pressão. Ou a força necessária tem que ser muito grande, ou ela vai se dissipar no tecido adjacente e não vai conseguir pressionar efetivamente o músculo que está com um problema. E aí vem, então, o benefício do agulhamento, que é a precisão do que você está fazendo. Você sabe anatomicamente exatamente aonde está o músculo, e você vai precisamente naquele local e você consegue fazer uma intervenção pontual que provavelmente é menos dolorida do que a intervenção de uma terapia manual. Óbvio que nesses músculos mais profundos, né? Para músculos superficiais, parece que a terapia manual funciona assim e funciona bem. Então, talvez o agulhamento também seja uma questão a se pensar sobre risco e benefício. Um outro ponto que a gente pode tocar aqui é como você sabe se você acertou o ponto gatilho, né? Porque eu falei que não faz diferença da técnica de agulhamento desde que você tenha certeza que você acertou o ponto gatilho. E como você tem certeza disso? E aí isso é uma questão complexa, né? Porque existe uma resposta muscular quando você acerta um ponto gatilho, que em inglês vai chamar twitch response,
que é... Twitch é tipo uma fasciculação, seria o termo em português, mas uma contração involuntária do músculo. Essa twitch response é uma certeza de que você desativou o ponto gatilho, porque quando você fura essa área irritada, ela libera essas substâncias inflamatórias que estavam acumuladas e também acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai atuar na contração muscular. Então o músculo em volta, ele reage com uma contração e você tem então essa resposta efetiva observável do músculo responder contraindo. Inclusive dá para fazer isso manualmente também, quando você tem um ponto gatilho no trapézio, que é o que eu tô falando sempre, porque vai ser o mais visível e você acha esse ponto gatilho e você pressiona ele com força, às vezes você vê o trapézio contraindo toda a fibra dele, né? Não só ali o ponto que você está apertando. Então essa resposta muscular de contração é um jeito de você saber que você acertou o ponto, mas nem sempre ela acontece, né? Então no curso que eu fiz com o Mike Cummings, que é um médico especialista em acupuntura lá da Inglaterra, que foi a pessoa que desenvolveu o nome, né, Western Medical Acupuncture, ou acupuntura médica ocidental, perguntaram para ele no curso, né, twitch or not twitch? Então, é necessário fazer o twitch? E a resposta dele foi que a gente não sabe. E de fato os estudos eles são um pouco controversos nisso. Particularmente gosto da resposta do twitch porque ela é um parâmetro que você consegue observar de que você desfez o ponto gatilho. Mas não quer dizer que se o twitch não aconteceu, você não desfez. E isso pode ter N motivos que a gente ainda está discutindo. Então se você não tem tanta certeza do agulhamento, não fez twitch muscular ali, você pode usar outras técnicas associadas para garantir melhor resultado, e uma delas é fazer estímulo elétrico. Então quando você pega um músculo e você dá eletricidade para ele, né, pensando que o músculo ele vai ser eletricamente reativo, porque o nervo ele funciona à base de eletricidade. Então quando você dá choque numa agulha que está dentro de um músculo, o músculo mexe. E ao que parece pelos estudos, a contração ritmada do músculo ela acaba deslizando as fáscias e também promove a resolução ali do ponto gatilho que você encontrou naquele músculo. Então, somar a estimulação elétrica a um agulhamento também é uma forma de potencializar ali a certeza do desfecho, mas se ela funciona melhor que um agulhamento seco com twitch, um agulhamento que você tem certeza que você acertou o ponto gatilho, também é uma coisa que a gente não tem tanta certeza assim. Tem alguns estudos tentando comparar isso, ainda são poucos. Inclusive estudos que falam do estímulo elétrico do ponto motor do músculo, não do ponto gatilho. Então, desviando do ponto gatilho, você conseguiria tratar ele mexendo o músculo apenas com estímulo elétrico. Mas são pouquíssimos estudos, então isso ainda não é uma certeza nem de longe, né? Ainda o padrão ouro, né, o que a gente mais tem de evidência científica para tratar a dor miofascial é agulhar o ponto gatilho. Então, resumindo aqui o que a gente falou nesse vídeo. Então, existe um conceito, uma patologia que chama dor miofascial, que é uma dor que tem origem numa contração muscular doente, que perde a capacidade de relaxar, e ela pode causar dor no local ou até dor à distância, que são os padrões de irradiação do músculo. Isso já está bem estabelecido, estudado e catalogado. Quando você faz esse diagnóstico, parece que o padrão ouro de tratamento é você achar o ponto gatilho e perfurar o ponto gatilho. Perfurando o ponto gatilho, você vai gerar essa resposta de contração muscular que é involuntária e automática. Às vezes o paciente até dá um pulo assim de susto do músculo ter mexido, e você pode somar isso a outras terapias, como a terapia manual para músculos superficiais, o estímulo elétrico do músculo para você aumentar a certeza terapêutica,
E se você quiser fazer uma infiltração, conhecendo o aumento do risco desse procedimento, parece não fazer diferença o que você infiltra, seja solução salina, seja corticoide, seja anestésico. Mas todas essas terapias são válidas e demonstradas cientificamente, com um nível maior ou menor de certeza, mas dê preferência sempre ao agulhamento, principalmente de músculos profundos, porque isso parece ser o que é mais efetivo. E aí no pós-tratamento, né, no pós-agulhamento, é importante você entender a dinâmica desse paciente, então o que causou essa sobrecarga muscular, se é ergonomia do trabalho, se é falta de pausas, se é inatividade física, que também é um fator gerador de dor miofascial, e se tem algum fator que perpetue essa dor, ou seja, que ative novamente esses pontos que você acabou de desfazer, e aí a gente vai ter qualidade do sono, ansiedade, ou algum esforço repetitivo que o paciente faz, tipo ele é um atleta, então ele esforça sempre o mesmo músculo para além dos limites dele, ou se é ergonomia mesmo de trabalho ou ergonomia de dormir. Às vezes são pequenas orientações que garantem um sucesso terapêutico em poucas sessões e o paciente consegue ter autonomia sobre o próprio cuidado e não fica dependendo de voltar para desativar, né, esses pontos gatilho que vão se formando. É isso. Então me conta aqui embaixo se você já foi paciente, já fez agulhamento seco, foi dolorido, não foi, já fez liberação manual, o que funcionou melhor para você. Se você é profissional da área da saúde e trabalha com dor miofascial, como é que é para você acertar o ponto gatilho? Você busca sempre essa resposta de contração muscular, essa twitch response, ou se você só põe a agulha ali, deixa as coisas acontecerem naturalmente? Conta aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, quer aprofundar em algum tema, também pode mandar que a gente vai gravando vídeos futuros para explicar melhor cada uma das partes. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!